Bom dia, queria agradecer primeiramente o convite, que o nosso coração, possa ser essa terra boa, que receba a semente do Evangelho, e possa frutificá-la e fornecer os frutos para a seara bendita. Quando a gente vai falar das palestras, a gente sempre pergunta qual vai ser o tema que o palestrante vai falar hoje, etc. e tal. E para hoje, domingo, que é o dia do Evangelho aqui do Kardec, nós escolhemos o administrador infiel. É um tema que me agrada muito, sempre me agradou muito. É uma parábola que talvez pouca gente conhece, está presente só no Evangelho de Lucas, e que ela é um pouquinho, assim, de um entendimento um pouco mais peculiar. E aí seria interessante, então, nós fazemos esse estudo conjunto, nem encarem como uma palestra. A gente pode pensar, primeiramente falando das parábolas, que elas são basicamente umas historinhas que Jesus contava, utilizando os elementos do dia a dia das pessoas para conseguir passar o ensinamento moral, o ensinamento intelectual que ele queria para a Palestina do século I. Mas que hoje em dia nós também utilizamos das parábolas e fazem sentido dentro da nossa vida. Isso não é de se espantar, porque sendo Cristo um espírito puro, tudo que ele falava tinha projeção no infinito, As palavras deles eram em comunhão com as verdades divinas, com a lei de Deus. Então, essa questão de serem permanentes. O doutor Otacílio, lá de São Carlos, quando ele vai falar das parábolas, ele vai falar que elas são como se fossem icebergs, que olhando na superfície, elas têm lá um entendimento na literalidade delas, mas que, passando o véu da água, a profundidade, elas têm um entendimento muito mais profundo, Se a gente for pegar o entendimento espiritual das parábolas. E até mesmo, a gente vê que no plano espiritual, Emmanuel e alguns espíritos fazem grupos de estudos dos discursos que Jesus proferiu na Terra. Então, tamanha a importância do estudo do Evangelho nas nossas vidas. E aí, para hoje, o nosso convite seria que a gente conseguisse entrar no contexto histórico da parábola, porque ela foi contada na Palestina do século I. Então, basicamente, nós nos transportaríamos no tempo e agora nós somos todos camponeses. Nós temos nosso ganha-pão nas lidas do campo. E hoje, na verdade, a gente não está aqui e vai sair, pegar o carro, fazer aquele almoço de domingo de família. Na verdade, a gente está ainda tratando dos animais, ainda está se preparando, que todo dia de trabalho no campo. Só que, porventura, nós passamos numa praça e vimos, da boca do mestre, vimos uma pessoa, um ser muito iluminado, muito magnetizador, que estava proferindo umas histórias, e nós ouvimos do próprio Jesus uma história mais ou menos assim. Havia certo homem rico que tinha um administrador, e este foi acusado perante ele por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. O administrador então refletiu: Que farei, já que meu amo me retira a mordomia? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Respondeu: 100 barris de óleo. Toma tua conta, senta e escreve depressa 50. E tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Toma tua conta, senta e escreve 80. E o amo louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes em sua geração que os filhos da luz. E eu vos digo, Jesus nos dizendo:
Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, com as riquezas da iniquidade, a fim de que no dia em que vos faltarem essas riquezas, eles vos recebam em seus tabernáculos eternos. Agora é a hora que a gente faz um censo no centro espírita. Quem já viu essa historinha alguma vez na vida? Quem já ouviu assim que não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? É basicamente a sequência dos versículos lá de Lucas, está no mesmo capítulo. Só que é um pouco mais fácil você explicar que não dá para servir a Deus e a Mamon, tipo branco ou preto, dois extremos, do que começar a descascar esse abacaxi aqui que a gente leu. Mas vamos começar a pensar nas palavras, né, nos elementos que foram introduzidos. A palavra arrendatário, para nós aqui do interior de São Paulo, não é problema nenhum, né? A pessoa que porventura tenha um quinhão, tenha um pedaço de terra bem grande, que decide alugá-la para outra pessoa, né? Talvez uma pessoa que tenha muitos pedaços de terra muito grande, dividir em porções, né? Então, os arrendadores também, então, tudo é bem tranquilo. O aluguel seria uma quantia, né, que a pessoa pagaria para ter acesso, para poder usufruir daquele pedaço de terra. E aí, na nossa parábola, eles entregavam uma quantia fixa da produção. E aí já começa um dos primeiros problemas da nossa parábola. E daí que era uma quantia fixa, né? Imaginem um ano em que deu uma seca muito grande e o contrato é fixo. Então você produzia lá oliveiras, né? Você tinha que entregar o azeite, era uma quantia fixa, mas você perdeu sua produção. Imagina que tivesse dado uma chuva muito forte, uma geada, uma praga, alguma coisa do tipo. Então, por esse mesmo mecanismo, não também era muito difícil que existissem algumas assembleias, que existissem algumas reuniões, para que, ocorrendo esses casos fortuitos de algum desastre, alguma calamidade, esses agricultores pudessem renegociar as dívidas de alguma moratória, algum parcelamento, alguma coisa do tipo. No nosso vocabulário, também não fica estranho pensar que se aquele senhor das terras quisesse delegar a administração da sua fazenda para alguma pessoa, para um gerente, ele também bem poderia fazê-lo. Então, na Palestina, no século I, nós chamaríamos de mordomos, né? Os servos moros, os servos maiores, que cuidavam da contabilidade, cuidavam dos contratos, cuidavam das negociações, cuidavam das cobranças e por aí vai. E aí, Jesus olhou os nossos hábitos, olhou a nossa rotina e contou essa história que nós lemos e começamos a estudar. Para minha mãe é bem simples, ela fala que, para bom entendedor, pingo é letra, né? Mas ela é um pouquinho peculiar, assim, porque no comecinho chega aquela situação, o administrador e o gerente, ouvi dizer denúncias, você está dissipando meus bens, né? Não está administrando legal, demitiu a pessoa, presta contas da tua administração, me entrega os livros contábeis para eu saber o que eu cobro de um e de outro na hora da colheita. Aquela pessoa, no momento em que foi demitida, né, não é a situação mais fácil do mundo, ela se viu meio sem chão. O que eu vou fazer agora? Eu vou cavar, eu vou pegar um pedaço de terra, uma enxada e começar meu sustento do campo? Mas eu não tenho força, né? Minha mão é lisinha, eu sei fazer conta, não é minha vida essa. Eu vou mendigar? Também era uma opção. Mas eu vou pedir dinheiro para aquelas pessoas que ontem eu cobrava o aluguel? Eu vou ter muita vergonha de fazer isso. E aí ele teve um estalo e falou, já sei o que eu vou fazer. Ele saiu correndo e chamou, né, os arrendadores lá e perguntou, né, quanto que você deve para o meu patrão? Aí ele falou, 100. Então pega aí teu contrato e põe 50. Quanto você deve? 80, 100 de trigo. Põe aí 80. Ele
teve que agir bem rápido, né? Porque imagina que aquelas pessoas soubessem que ele havia sido demitido. Ninguém ia dar ouvidos para ele. Ele ia chegar e falar, vamos aí mexer no teu contrato. Fala, mas já está correndo na boca pequena aí que você foi demitido e agora você quer mexer no meu contrato? Isso daí está cheirando a golpe, né? Então ele teve que agir muito rápido. E eu não sei se vocês repararam mais ou menos no que ele fez, mas imaginem o gerente do banco de vocês chega e fala, olha, eu sei que janeiro foi um mês difícil, né? IPVA, IPTU, presente ainda do Natal que vocês estão parcelando. Vamos fazer um negócio bom aqui? A gente pega cheque especial, a gente pega cartão de crédito, a gente pega todas essas dívidas aí que vocês podem ter contraído com o banco e a gente vai passar a régua e vai dar um desconto de 50% nessas dívidas. Tá bom? Se está tudo bem para vocês, vocês não precisam nem assinar nada. É só atualizar o saldo lá no caixa eletrônico que já está debitado na conta de vocês o desconto. Imagina se fosse com a gente. Como que a gente não teria... A nossa reação diante desse gerente, né? Imagina na Palestina do século I, esse mordomo, vamos pensar, o seu Isaías aí, ele saiu carregado daquela assembleia. Falou, nossa, 50% de desconto? Vamos matar um boi aqui, fazer um churrasco, comemorar 3 dias, porque nunca na história dessa aldeia alguém foi tão generoso com a gente. Poxa. E aí, ele entregou os livros para o patrão, né, com aqueles remendinhos. E o patrão bateu o olho, ele falou, não, mas o seu Zé da padaria, eu mesmo indiquei o contrato dele, era 100 de trigo, aqui está 80. O patrão, ele notou na hora que aquelas contas tinham sido adulteradas. E o que ele fez? Segundo a nossa parábola, ele louvou a atitude do administrador desonesto, porque ele age com prudência. Né? Jesus ainda disse, os filhos desse século agem com mais prudência que os filhos da luz. Então, os filhos da luz seriam todos aqueles seguidores do Cristo, né? Os apóstolos, mais aquela grande ordem que sempre o seguia. Ele está falando, olha, esse homem, esse comerciante, esse homem do mundo, ele age com muito mais prudência que vocês que são espiritualizados, que acordam um domingo cedo e vêm assistir uma palestra no Kardec, e por aí vai. É um pouquinho assim, às vezes, psicologicamente, a gente não para analisar tanto a figura do Senhor das Terras, né? Porque se ele chamasse todo mundo, né, e falasse, olha, o gerente aqui do banco, ele fez uma coisa que ele não podia fazer. Ele tinha sido demitido, está aqui a carteira de trabalho dele. Na verdade, aquele desconto dele foi totalmente ilegal. Vai ser retornado as dívidas que vocês tinham anteriormente. E claro que vai ter um acréscimo de juros e mora aí, né? Porque eu não vou sair com esse prejuízo. E vocês também não precisam fazer nada. É só atualizar o saldo lá no caixa eletrônico que o débito já está descontado da conta de vocês. Não era uma situação muito fácil na Palestina do século I, onde a honra, onde o nome, né, onde todo mundo se conhecia muito de perto, voltar atrás assim, naquele desconto quase geral que o administrador tinha feito para aqueles camponeses. Mas daí também, para aprovar a conduta, a gente já fica um pouco mais difícil de entender, porque em vários trechos do Evangelho a gente tem que uma conduta não muito legal gerou um pranto e ranger de dentes, vamos pensar assim. Né? No festim das núpcias, teve uma pessoa que foi sem um chapeuzinho na cabeça e ela foi delegada às trevas exteriores. Né? E nessa não. Nessa pessoa estava dissipando os bens, estava sendo leviana, né? Estava emendando o final de semana com a semana inteira. E teve atitude louvada depois que chegou num segundo momento a adulterar os planos, adulterar as contabilidades do negócio. Parece que Jesus, nessa parábola, está falando que o certo é o espertalhão, o certo é a corrupção, o certo é aquela questão, né, de quem adultera.
Muitas pessoas, inclusive, vão falar que essa parábola não foi proferida por Jesus. Então, algumas religiões, algumas pessoas levam para um entendimento bem diferente, né, do que o entendimento que nós vamos abordar hoje. E aí, graças a Deus que nós somos espíritas e podemos nos basear em toda a literatura que o Espiritismo nos proporciona. Esses livros aqui, eles são da coleção Fonte Viva, são 11 livros, psicografados por Chico Xavier, ditados por Emmanuel. O Emmanuel ele vai falar que o Evangelho é como se fosse um colar de pérolas. Você, às vezes, não precisa pegar um capítulo inteiro para estudar. Se você pegar um versículo, já vai dar entendimento aí, vai dar conversa para mais de uma semana. Então, aqui, ele põe um versículo e uma reflexão sobre o tema. São ótimos livros para a gente ter na cabeceira da cama, para a gente ter na gavetinha do trabalho, para a gente fazer, talvez, um evangelho no lar um pouco mais estendido. Estou falando para vocês comprarem um livro? Talvez. Mas se vocês forem na biblioteca aqui do centro, vai ter. Se vocês colocarem fonteviva.pdf lá no Google, vai ter de graça. São livros totalmente acessíveis. E aí vamos ver como Emmanuel nos ajuda a entender essa parábola. Esse daqui chama Granjeai Amigos. Olha que nome sugestivo para a nossa parábola. Está no Pão Nosso. E ele vai dizer, se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina, e de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos procedem da injustiça. Então, Emmanuel está falando que eu trabalho de segunda a sexta, e esses recursos materiais à disposição dos meus caprichos procedem da injustiça? Basicamente isso. E aí ele complementa. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Então aqui Emmanuel já está dando nome aos bois e falando que esse administrador infiel da parábola seria basicamente nós. O Senhor das terras seria Deus. E ele vai dizer que se por acaso a gente pode alongar o entendimento e pensar, se nós temos essa família hoje, essa condição, talvez um carro, talvez um emprego, uma casa, todos esses nossos benefícios que a gente tem que agradecer muito mesmo, não é necessariamente porque nós somos missionários aqui na Terra, que nós temos essas grandes jornadas a cumprir, mas é basicamente uma grande ação da misericórdia divina em nossas vidas, nos dando, essa ajuda para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso caminho de redenção, cumprir os nossos desígnios aqui na Terra. Então, de uma maneira bem simples, a gente está todo mundo usando o cheque especial de um Deus muito bondoso que nos dá essa chance de dar esse empréstimo e poder, a gente alavancar o nosso progresso. E a gente pode pensar, como assim ele fala que a gente é servo dissipador? Ele cita aqui a política das nações, Os estados hoje, a gente pega os maiores países, os mais ricos do mundo, se a gente for ver o passado deles, realmente essa riqueza provém de muita injustiça, provém de muita morte, de muita guerra, de muita pilhagem, de muita exploração de cidadãos, de outras pessoas de outros países. Até mesmo a nossa própria riqueza, se a gente for pensar a nossa casa. Mas a minha casa eu comprei com meu dinheiro, a escritura está passada e etc e tal. Mas de quem que era antes, de quem que era antes, de quem que era antes? No mínimo, alguma aldeia indígena ali foi desalojada para que fosse o homem branco introduzido e iniciado a construção.
E aí, a gente entrando talvez numa região um pouco mais de análise íntima, a gente pode pensar como que nós mesmos temos atualmente administrado esses bens preciosos que a misericórdia divina nos concede, né? Dá na nossa mão. Aí você fala, Marcos, mas bem precioso. Eu pago o meu aluguel e já não sobra quase nada. Eu não tenho tanto assim a administrar. Tudo bem. Como eu tenho administrado as 24 horas que eu tenho no dia? Porque é um bem precioso que nós temos. Será que eu tenho administrado de uma maneira muito exclusivista, muito egoísta, ou eu tenho utilizado-as para o bem comum? Como que eu tenho administrado a minha capacidade de ver, a minha capacidade de ouvir, né? Como eu tenho administrado a minha capacidade de se locomover? Porque só da gente ter acordado hoje e vindo aqui para o Centro Espírita, né, a gente já tem muito a agradecer. A dádiva do sono que nos recompôs, né, que por mais que a gente estivesse cansado, acordamos zerados. Capacidade de ver, ouvir, escutar, o alimento. Então, como eu tenho administrado, né, todas essas grandes posses que a misericórdia divina deposita na minha mão? Será que eu tenho ouvido bem as pessoas? Será que eu tenho me proposto realmente a tarefa que me compete? Ou eu tenho me gastado muito nas ilusões do mundo, nos joguinhos, na Netflix e por aí vai, né? E aí, sempre gosto muito de ler essa história. João Mateus é do livro Contos e Apólogos, do Chico Xavier, mas ditado pelo Humberto de Campos. Ele vai falar do João Mateus, que era um trabalhador espírita, ele era orador, e ele tinha ido, né, na casa, tinha feito lá a sua palestra naquele dia, chegou em casa, dormiu, nem escovou os dentes naquele dia, e ele teve um sonho muito, muito bom. Ele basicamente foi transportado para uma paragem celeste muito, muito bonita. Estava às portas do paraíso, vamos assim usar o jargão. E ele, vislumbrando aquele cenário, ele pensou, eu quero ficar aqui para sempre. Só que tinha um funcionário na entrada daquele lugar e falou, João Mateus, para evitar qualquer tipo de problema, vamos dar uma lidinha na sua ficha. E aí, leram a ficha do João Mateus, que eu vou ler bem rapidinho aqui. Ó. João Mateus, renascimento na Terra em 1900, berço manso, pais carinhosos e amigos. Inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu grandes acidentes. Aos 20 anos de idade se empregou no comércio, casou aos 25 em regime de escravidão da esposa. Católico romano até aos 26, presenciou sem muita atenção 670 missas e aos 27 se transferiu para as fileiras espíritas, onde compareceu a 2.200 sessões em nome de Jesus. Realizou 1.600 palestras, escreve páginas comoventes, notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na busca do Cristo. Efetuou 200 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos, refratário a qualquer mudança de hábitos para prestar serviço ao próximo. Nunca percebe se ofende o outro, mas revela extrema irritação quando incomodado. Relaciona-se tão somente com os de mesmo nível social, sofre horror às complicações da vida, muito embora sempre destaque o imperativo da fraternidade entre os homens, sabe se defender bem em qualquer situação. Para Jesus, além dos recursos naturais que renderam respeitável oposição e expressivo conforto doméstico, ele já doou, né, nesses companheiros que o procuram. Desculpa, gente. Ele sempre teve, né, o constante amparo de Jesus, através de seus mensageiros, conserva uma casa no valor de 500 mil e já uma poupança no valor de 100. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos necessitados, ele já deu durante toda a vida R$60, e no centro espírita ele já doou com
R$ 500 nas obras. E aí foi ler a parte do débito. Isso aqui era como se fosse uma sinopse, né? Uma ficha corrida da ficha do João Mateus. Na hora de ler o débito, né? Fala, João Mateus, hoje você nem falou boa noite para sua esposa. Quando você tinha 7 anos, o amiguinho da escola pisou no teu pé e você pisou de volta no pé dele. Na hora de ler o débito, o João Mateus acordou. Aí ele acordou e aquela luzinha foi piscando na mente dele, né? Ele viu que o buraco era mais embaixo, que o lugar que ele estava, no Paço Celeste, era um lugar muito mais bonito que a própria ficha dele. Aí ele foi no centro espírita à noite, contou o sonho para todo mundo, fez todo mundo chorar com a prece que ele fez e falou, ó, gente, é para já, não é para amanhã. Aquela nossa ideia de construir uma casa-abrigo, aquela questão da creche que a gente estava pensando, a gente vai tirar ela do papel amanhã. A gente já tem o nosso amigo aqui arquiteto, vai fazer um projetinho para a gente, eu consigo os tijolos que eu vou pedir para um amigo. Vamos, gente. Vida é movimento, porque pelo que eu olhei lá, eu estou um pouco atrasado aí nessas questões. Chegou em casa, deu um abraço na esposa, falou que amava muito ela, deitou na cama e naquele dia João Mateus não mais acordou com os olhos da matéria. Ele foi convocado, né, de volta para as fileiras espirituais, ele desencanou. E aí, quando eu li essa história de João Mateus, eu fiquei muito em silêncio. Pesou profundamente, assim, enquanto eu sou basicamente um servo dissipador, né? Porque tem tantas coisas que nós recebemos e a gente administra muito mal. E aí me lembrou da parábola, porque o próprio administrador, quando ele foi demitido, ele também permaneceu em silêncio, né? Ele não colocou o dedo na mão do patrão e falou, o que é isso? Como assim você vai me demitir? Normalmente quando a gente fica em silêncio é que a carapuça serviu muito. É que a gente realmente dá aquela esfregadinha do pé no chão e não tem para onde correr, né? E aí, de fato, a gente consegue se ver muito mais na figura do servo dissipador, depois de pensar, né, nas pequenas coisas da nossa vida, que a gente deixa, muitas vezes, passar reto, né? Emmanuel aqui continua, no Riqueza para o Céu, que efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma em infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaremos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, João Mateus, vamos só ler tua ficha para evitar qualquer probleminha lá na frente. Não adianta a gente desencarnar e ir para uma colônia 5 estrelas de regeneração se nós ainda estamos pensando na parcela do carro, se nós ainda estamos pensando no último episódio da novela, se nós não estivermos na sintonia necessária a corresponder àquele ambiente que estivemos instalados. A gente ainda vai continuar nesse desequilíbrio que nós mantemos, né, na nossa casa mental. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou não tão nobres assim que houveres instalado em ti mesmo. O prestar de contas, né? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar, a gente pode encarar como a própria morte. E ela vai arrebatar a todos aqui nesse salão, sem nenhuma exceção. E é na hora da morte que nós nos despojamos de tudo. Beleza física, fortuna, poder. O próprio corpo vai embora com a morte. E aí o que sobra? Vai sobrar aquele terreninho que nós recebemos e a colheita daquilo que nós plantamos ou deixamos de plantar, né? As qualidades nobres ou não tão nobres assim que houvermos instalado
em ti mesmo, na tua alma, enquanto espírito, enquanto ser imortal, que vai continuar a caminhada. Então, às vezes, nós nos ligamos muito mais para as questões mundanas, para as questões que não edificam tanto assim enquanto espírito, e esquecemos da missão verdadeira que nós temos. E aí Jesus, olhando para nós e olhando esses elementos do nosso dia a dia, ele fala, olha, se vocês quiserem uma dica que eu posso dar, imitem o administrador infiel, igualzinho ele fez. Mas o que foi que ele fez assim, que é para a gente imitar? Então, a gente pode achar que o plano dele foi meio estranho, meio maluco. Porque o cara, ele pegou e chamou as pessoas e começou a adulterar as dívidas, num sentido, talvez na cabeça dele, funcionando mais ou menos assim. Olha, eu descobri que o meu patrão é muito justo, porque ele me demitiu. Porque realmente eu estava pegando o troquinho do pão, eu fui pescar e fiquei 2 semanas sem vir trabalhar. Eu estava sendo leviano mesmo. Mas ele é extremamente misericordioso. Porque ele poderia me mandar prender, porque na Palestina do século I poderia prender por dívida. Diferente hoje do Brasil, né? Mas ele não mandou me prender, ele é extremamente bom, ele é extremamente misericordioso. Sabe, eu acho que eu vou imitar a misericórdia dele. Diminuindo a dívida de quem deve para ele, ele vai ficar tão orgulhoso da atitude que eu tomei, que talvez até que ele me readmita, que ele continue comigo no cargo. Talvez se não der tão certo, pelo menos um dia eu janto na casa de um dia eu janto na casa do outro, né? Alguém pode me indicar para um novo emprego. Então a primeira coisa que o administrador fez, por mais que a gente ache que possa ser uma loucura, foi confiar fielmente, cegamente, na misericórdia do Senhor. E aí, a gente tem uma dificuldade bem grande disso. E a gente pode pensar que se a gente for no McDonald's, lá no drive-thru do McDonald's, a gente fala, olha, eu quero o combo do número 1 com Coca-Cola gelada. Aí você acredita que na próxima cabine, as mocinhas ou o mocinho vai te dar o combo lá do número 1 e uma Coca gelada, né? Para nós é muito, muito tranquilo isso. Agora, quando a gente está com um problema muito difícil na nossa vida, quando a gente está desesperado, não sabe mais para onde correr, que a gente lembra talvez de fazer uma prece à noite, rogando ajuda a Deus, a gente tem uma dificuldade muito, muito grande de confiar que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, vai interceder em nosso caso. Aquele amor maior do universo vai trabalhar numa resolução conjunta conosco. A gente tem uma facilidade mais preponderante em confiar que o garçom vai trazer o nosso pedido certo do que confiar que Deus vai interceder por nós. É pesado isso. Então a primeira coisa que Jesus disse foi, faz igual fez o Elias lá. Imita o administrador, confia na misericórdia divina, confia no amor de Deus. É o primeiro passo para você se dar bem na vida. E também faz a segunda coisa, adultera as contabilidades aí o tanto que você puder. Mas como assim? Como que a gente pode, adulterar esse negócio de contabilidade alheia? E aí, a gente pensa, a gente recebe uma notícia. Olha, o marido da fulana teve um AVC. Ele está nas últimas lá no hospital. Como que você recebe uma notícia como essa? Você fala, uma vez eu vi lá um palestrante falando na lei de causa e efeito, que Deus é justo, Deus não erra. Então, se está sofrendo é porque merece. Em nenhum momento, Jesus falou, se você vê alguém sofrendo, deixa sofrer. E, na verdade, é uma lei conjunta, lei de justiça, amor e caridade. Não é separada, ela é junta. Então, vamos supor que a gente recebeu essa notícia e reagiu um pouquinho diferente. A gente é muito amigo da esposa dele, da fulana, foi lá, fez uma visita para ela, conversou com ela, ofereceu o ombro amigo, falou, olha, você está precisando de alguma coisa, conversa comigo,
Você tem que correr atrás do convênio, alguma coisa do tipo? Você quer que eu fique com tuas crianças algum dia na semana? Por acaso, conta de luz, conta de água, está precisando de alguma coisa? A gente pode fazer lá no Centro Espírita uma arrecadação, uma cesta básica para ajudar nesse primeiro mês. Será que o hospital ele pode permitir a nossa entrada para a gente possa aplicar um passe no seu marido? Então a gente pode, diante de uma notícia como essa, agir de inúmeras formas, né? E aí a gente tem que aquela família, que aquela fulana, se ela estava passando por um martírio, por uma situação bem difícil, carregando uma cruz que pesava lá uns 100 quilos no ombro, e você deu o seu ombro amigo e ajudou aquela pessoa naquela situação, por acaso aquela cruz não passou a pesar 80, não passou a pesar 50? Você não adulterou de uma maneira benéfica, uma contabilidade alheia? Então é através do âmbito da cooperação que Jesus, nos convoca a adulterar contabilidades alheias. Porque nós estamos num plano de provas e expiações, passando pelos torvelinhos da vida, mas que o convite, ao auxílio mútuo, ao bem de todos, é sempre exprimido. Aquele administrador infiel, ele basicamente descobriu o que já diria a oração do Pai Nosso, E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele, um homem do mundo, não muito espiritualizado, já ia além, já fazia na prática aquela teoria que os filhos da luz, tinham, já que recebiam tete a tete com Jesus. É o que ele fala, agem com mais prudência, porque de nada adianta que a gente venha no Centro Espírita, a gente estude Kardec, que nós tenhamos todo esse conhecimento teórico, se na hora da prática a gente não pôr tudo isso em movimento, Então, basicamente, uma pessoa desavisada vai pensar que essa parábola é de uma pessoa querendo comprar o favor das pessoas, o favor de advogados vendidos, Mas o mestre ele já reconhecia o nosso íntimo, E quando ele fala o tabernáculo eterno, ele não situa em passos celestiais, ele fala o tabernáculo eterno no coração do homem, Conseguir esses amigos do coração. E aí a gente também muito não vê a questão das simpatias espirituais. Papelzinho de hoje. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. E ao lado daquela fulana, tem uma, duas, três, quantas entidades espirituais que são amigos ou inimigos daquela família que estão lá naquela situação e que olhando a atitude que você fez, podem se sentir comovidos, podem se sentir gratos e falar, olha, anota aí o rosto da fulana, que talvez chegue um dia que ela possa precisar e a gente vai lá ajudá-la. Por que não? Então a gente é ajudado de inúmeras formas, todos os dias, todo momento, e às vezes a gente até fica com raiva, Ou mais um sinal vermelho, esse caminhão aqui lento na minha frente, e a gente não está minimamente percebendo que pode ser um grande livramento lá na frente. O granjear amigos com as riquezas da justiça, foi justamente para que a gente possa aumentar essa rede, de fidelidade a Deus. E a história do mundo ela é feita assim até hoje, que às vezes a gente espera, fala, não, Max, mas eu sou muito imperfeito, eu preciso melhorar muito ainda para conseguir dar cabo das minhas missões na Terra. Mas se não fosse utilizando instrumentos imperfeitos, o mundo seria prantos e ranger de dentes até hoje. É usando desses instrumentos imperfeitos que a misericórdia divina vai melhorando continuadamente, a nossa vida como um todo, as tecnologias e o amparo moral de nós. E aí, uma vez, me perguntaram lá no Centro Espírita, falando, mas Max, você acha que você consegue esses livramentos para tudo em relação ao trabalho no bem, Se você está programado para ter um Alzheimer, você vai se livrar até de um Alzheimer se você estiver trabalhando no bem, fazendo o bem comum. Eu falo, olha, seria muito leviano você falar que alguns planejamentos reencarnatórios mais fixos que você vai conseguir se desvencilhar deles, porque a gente muito
não para pensar nas lições que podem ser tomadas em determinados tipos de situação. Mas também está no Evangelho em Pedro que o amor cobre uma multidão de pecados. E é realmente trabalhando no bem que nós vamos conseguindo, né, reparar, refazer essas várias dívidas de reencarnações e reencarnações dominadas pelo erro ainda em nossas vidas. E uma história muito gostosa que eu gosto de lembrar é a da Dona Dalva. A Dona Dalva era uma professora lá da cidade de Matão e eu sou o melhor amigo do neto dela. Eu também sou criado pela avó, ele também. E era muito gostoso, né, ir na casa da avó dele, porque, não sei se vocês foram na casa da avó, mas tem um lanchinho mais ou menos umas 4 da tarde. Aí depois, às 5, tem outro lanchinho. E aí, para ir embora, você pega os salgadinhos e leva para a tua casa. Então a Dona Dalva era muito querida, era uma pessoa muito boa. E aí, a gente foi, cada um fazer faculdade, mudou de cidade, por aí vai. E um dia, pelo Facebook, eu fiquei sabendo que a Dona Dalva desencarnou. Eu sabia que ela estava doente fazia muito tempo, que depois dos 85, 83, ela pegou um Alzheimer muito forte. E aí optaram por mudar para Limeira, a cidade onde ela tinha mais família, onde tinha mais cuidadoras. Era uma família de posses, ela tinha 3 cuidadoras, né, conseguiam fazer o revezamento às 24 horas do dia que ela precisava. Aí eu liguei para o Bruno, falei, Bruno, você vai no velório? Ele falou, vou, Marquinho, vamos comigo. E aí a gente foi para Limeira. Aí velório é aquela coisa que todo mundo sabe, né? Não é a coisa mais agradável do mundo. Mas tinha uma senhora, chorava, gente. Imagina uma pessoa chorando, 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 copiosamente. Na hora do enterro em si, a gente tiveram que tirar aquela senhora, porque ela não ia aguentar o cortejo. E na volta eu falei, nossa, Bruno, tinha uma senhora chorando bastante, né? Ela gostava bastante da sua avó, né? Ela era parente, eu não conhecia ela. Eu falei, Marquinho, ela era a Dona Antônia, ela era cuidadora da parte da tarde da minha avó. Eu falei, nossa, Bruno, gostava dela, né? Eu falei, gostava, Marquinho. E se eu te falar, você não vai nem acreditar. Teve uma vez, lá depois de uns anos, que a Dona Antônia foi dar o remédio para minha avó e a minha avó percebeu que a Dona Antônia não sabia ler a listinha dos remédios e a caixinha dos remédios. Que a Dona Antônia era analfabeta. Minha avó ficou brava. Minha avó falou, Dona Antônia, eu não admito que a senhora não saiba ler e escrever na minha frente. Eu sou uma professora de português. Amanhã a senhora me traga um lápis, um caderno, uma borracha, que eu vou lecionar aulas de português para a senhora. Com quase 90, durante uns 3 anos, com Alzheimer avançadíssimo, a Dona Dalva, dia a dia, ensinou português para a Dona Antônia. Eu não sei se vocês conseguem pensar o tamanho de uma dívida que é no mundo de hoje, você não saber ler e escrever. Você olhar para uma placa e não saber o que uma placa diz. E o quanto que você diminui numa dívida alheia em alfabetizar uma pessoa, ainda mais com Alzheimer aos 90 anos, malemar sabendo o nome do seu neto. E às vezes a gente fica esperando, quando eu aposentar eu vou começar a fazer um serviço voluntário, quando eu abrir um tempo na minha agenda eu vou cuidar disso. Mas visitar asilo, e domingo lá visitar os velhinhos, um monte de série para ver aqui no Netflix. E a gente vai perdendo tempo igual o João Mateus. E a Dona Dalva ali sempre me lembrando, né, o nosso trabalho voluntário lá em Matão de sábado à tarde. Quando eu penso assim, falo, não, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Falo, não, Marcos, você não tem o direito de querer não ir. É para hoje, não é para amanhã. Você conhece já muitas coisas e muito será cobrado aquele que mais conhece, né? E é assim, né, pessoal, que a misericórdia divina vai nos trabalhando. São basicamente devedores que vão ajudando devedores. Porque Deus não é esse banqueiro, esse bancário, né?
intransigente que quer ver todo mundo afundado em dívidas. Eles querem que as dívidas sejam saudadas, quer que a felicidade reine perante a terra. E aí são fornecidas esses inúmeros momentos para que a gente possa projetar pensamentos e ações em prol do bem comum, na caridade e no amor ao próximo. E a seara de trabalho, ela é muito, muito grande. E às vezes o que falta são justamente os trabalhadores generosos. Era basicamente essa a nossa mensagem de hoje, que a gente possa falar, que a gente agora sabe um pouquinho mais da parábola do mordomo infiel, que a gente conhece a história da Dona Dalva e que a gente tem muito a prestar em serviço, né, como co-criador nessa grande seara de amor de Deus, com o auxílio do Mestre Jesus. Muito obrigado e um bom domingo a todos.